A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Hoje você está na aula de número 3, o discípulo e a tentação. Acompanhe comigo o texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que é a tentação. Resumindo, são pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la para a prática do mal, daquilo que contraria a vontade de Deus. Se é para ofender a Deus, então obviamente a tentação ela é de procedência maligna. É importante que você saiba que a tentação ela é uma tentativa de se afastar, de te afastar de Deus. Ela não constitui em pecado, exatamente, se não for consumado. Tentação, todos nós enfrentamos. Se dermos lugar à tentação, aí sim temos um problema. Porque a tentação consumada, concluída, efetivada, dá origem então ao pecado. Todo crente é tentado. Não significa que ele esteja em pecado. Em pecado ele está se ao ser tentado, ele ceder, ele perder para a tentação. Fica claro, então, o que vem a ser a tentação? Pensamentos oriundos do inimigo ou de outras fontes que tentam te afastar de Deus. Aquilo que tenta fazer com que você peque contra Deus ou desagrade a Deus. Isso é uma tentação. Você está sendo tentado. Na aula de hoje, descobrimos então o que é a tentação. Vamos entender quais são os agentes da tentação, como essa tentação se manifesta e como vencê-la, já que o objetivo é não ceder à tentação. Esses são os 3 objetivos da aula de hoje. Primeiro, você precisa entender quem são os agentes da tentação. Quem são os causadores da tentação? Primeiro, o inimigo das nossas almas. O inimigo, para você ter uma ideia, ele tentou o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado no deserto. O inimigo ele tenta desfazer aquilo que Deus fez. Ele tenta contrariar a vontade de Deus. E sendo o homem a criação de Deus, ele tenta fazer com que o homem desobedeça ao seu Criador. Ele é o primeiro e maior agente da tentação. Ele que induz o homem ao pecado. Ele que tenta, de uma forma ou de outra, fazer com que o homem escorregue e caia. Ele quem coloca pensamentos na mente do crente. Daí porque você deve orar a Deus por revestimento de poder, para que Deus te conceda o capacete da salvação, para que você não venha a dar memória, ouvidos, aquilo que o inimigo tenta colocar na sua cabeça. Ele tenta lançar dardos, pensamentos malignos, pensamentos de derrota, pensamentos destrutivos na sua vida, e é justamente o capacete da salvação que você vai conseguir resistir a isso. Jesus resistiu, por exemplo, na palavra. Através da palavra, que é a espada do Espírito, Jesus venceu a tentação do inimigo. Mas tentar, ele tentou. Até o próprio Jesus foi submetido à tentação. A Bíblia vai nos dizer isso lá em Mateus, capítulo 4, versículos 26 a seguir. A Bíblia vai nos falar também lá em Tiago, capítulo 1, onde nós já lemos, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, a origem da tentação não é divina. A origem da tentação, ela é diabólica. Uma outra fonte, um outro agente de origem da tentação é o mundo. O apóstolo João escreveu o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. O que é o mundo? Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do planeta necessariamente. Nós estamos falando de um sistema mundano, de um sistema corrupto. O mundo jaz no maligno. O mundo, a sociedade como um todo, ela tenta também a Deus, ela tenta ao crente.
O mundo, como um todo, o sistema, ele tenta levar o crente à corrupção, tenta levar o crente à apostasia, tenta levar o crente à blasfêmia, tenta levar o crente à imoralidade. Tudo que você vê na mídia televisiva, escrita, audiovisual, as opiniões, o que você encontra em muitos centros acadêmicos, escolas, no trabalho, o mundo jaz no maligno e ele quer que você também viva no maligno. Então o mundo, ele é um outro agente de tentação. Se você der ouvidos a tudo que está à sua volta e a todos que estão à sua volta, você será tentado constantemente, você der ouvidos, você vai cair. Daí, da mesma maneira que você resiste ao inimigo, você deve resistir ao sistema maligno, mundano, que tenta fazer com que você caia em corrupção. Um terceiro agente da tentação é justamente a carne, o seu eu, a natureza. O ser humano, quando ele cai no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, ele acaba adquirindo a natureza caída. O homem por si só, ele é corrupto. Daí porque ele precisa da salvação na pessoa de Jesus. Que todo homem nasce debaixo do pecado. Todo homem peca. E ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e renunciar à sua prática de pecado. Porém, a natureza humana, ela é a natureza que tende para o mal, que se desvia ao mal. Vivendo no Espírito, você é constantemente moldado a voltar à estrada, à vereda da justiça, a andar um caminho reto. Mas se você não está andando no Espírito, você é levado pela carne. E a carne, ela busca a concupiscência. Veja o que diz Tiago, ainda na leitura do versículo que nós lemos, Tiago 13, ele diz o verso 14: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo este desejo concebido, dá luz ao pecado. Existe a tentação. Se a tentação é concebida, o desejo é concebido, dá origem ao pecado. O pensamento concretizado dá origem ao pecado. E o pecado consumado, ele gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, este é o caminho do mal. E quem são os agentes da tentação? O inimigo das nossas almas, o mundo, o sistema mundano, e a carne, a sua velha natureza. Como essa tentação ela vai se manifestar? Ela vai se manifestar de três maneiras. Ou pelo corpo, ou pela alma, ou pelo espírito. Há tentações que são diretamente ligadas, talvez a maioria delas ligadas ao corpo. Sendo consumado, a tentação virou pecado. Daí porque você deve apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seu culto racional. Não se conformar com este mundo em que há contenda, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2. A alma, que é a sede dos sentidos, dos desejos do ser humano, ela também é outro canal onde a tentação pode se manifestar, bem como o espírito, que é a parte humana que o liga diretamente a Deus. A soberba, a vanglória, tudo isso vem do espírito humano. Os sentimentos da alma humana. Então, os pensamentos sendo gerados, as tentações sendo geradas nesses campos, em sendo consumado, está consumado o pecado e com o pecado vem a morte. Mas a tentação ela vai se manifestar justamente no seu corpo, que é tricotômico, corpo, alma e espírito. Daí porque a Bíblia nos recomenda que nós santifiquemos corpo, alma e espírito. Não é só o corpo que precisa ser santificado. A alma, sede dos seus desejos, o espírito, sede da sua adoração a Deus, também precisam ser santificados para a volta do Senhor. E o último bloco da aula, nós vamos ver como vencer as tentações. Primeiro, você tem que resistir. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus, e ele
se chegará a vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro caminho para vencer a tentação: resista. Você será tentado. Não existe ser humano que não seja tentado. Todos estão passivos, porque somos carnais, porque estamos no mundo e porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então, todo mundo está sujeito à tentação. Mas ser tentado não significa que você caiu. Caiu, está em pecado, é se você der lugar à tentação. Ser tentado, até Jesus foi tentado. Você, novo convertido, não se espante com o fato de ser tentado. Jesus foi tentado, mas venceu. Ele resistiu porque conhecia a palavra e usou a palavra e venceu o diabo. Como que eu venço o inimigo das nossas almas? Pela palavra. Como eu venço o mundo? Pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como eu venço a minha natureza carnal? Pela santidade e santificação. A minha consagração a Deus e a minha busca incessante pelo Espírito Santo de Deus faz com que eu vença a minha natureza decaída. Em alguns momentos você resiste. Em outros momentos você também pode ser que você precise fugir. Isso é uma covardia? Veja José do Egito. Foi tentado pela mulher de Potifar. Ele fugiu, largou o que tinha, a capa, correu. Em alguns momentos, há situações em que a tentação vem e que você precisa resisti-la. Há outras, como a prostituição, que é muito pesado. E aí você precisa fugir. Há determinados tipos de tentações que, por mais crente que você seja, não é uma questão de você resistir, é questão de você dar as costas e sair de perto. Então, em alguns momentos você vai precisar fugir da tentação. Não adianta você se colocar em um ambiente, digamos, você costumava ir para uma balada. Aí você se converteu. E aí te convidam para ir para a balada de novo. Você diz, eu vou lá e eu vou resistir. É tolice. Você compreende que o melhor caminho é você não ir? Então, algumas tentações você resiste. Outras tentações você não dá lugar, você não vai. Você foge, você dá as costas. Porque não cabe. Não adianta você ir lá e imaginar, eu vou resistir. Você está no meio do ambiente. Você está ouvindo aquilo. Copos de bebida passarão, serão servidos ali a você, passarão na sua frente. Não é caso de resistir, é caso de fugir. Veja, você tem um caso. Você tem outro exemplo de cunho moral, que foi o caso de José do Egito. Resistir. Essas são as formas que você tem de vencer as tentações. Concluindo a aula de hoje, reavaliando-se. A cada dia que se passa em nossa vida, devemos fazer uma introspecção para nós constatarmos o grau do nosso crescimento espiritual. Davi dizia no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, hoje você aprendeu a respeito de tentação. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família.